Olá, amigos do Pensando em Códigos. A gente vai entrar agora na nossa terceira semana do curso de App Inventor. E o assunto do vídeo de hoje são os blocos de operadores, certo? Vou falar um pouquinho deles agora para vocês. Os operadores, os blocos de operadores, como o nome diz, eles fazem operações, certo? E essas operações elas podem ser feitas em um ou mais operandos. Como se a gente pensasse numa soma. Um bloco de soma ele vai somar dois números ou mais. Porém, há outros blocos, como a gente vai ver agora, que eles fazem a operação em um operando só, ele altera o valor daquele operando, unicamente. E no caso, no vídeo de hoje, a gente vai ver três tipos de operadores: os operadores lógicos, os operadores matemáticos e os operadores textuais, certo? Os operadores lógicos vão mexer com os valores lógicos de verdadeiro ou falso, os matemáticos com os números, certo? E os textuais com as strings, os textos, né, que a gente vai ter, que a gente tem no nosso aplicativo, no nosso projeto. Tudo bem? A gente vai começar com os operadores lógicos, certo? Mas eu queria falar um pouco sobre a lógica em si. O que a gente vai trabalhar aqui, cada operador lógico, ele pode receber uma expressão lógica. Uma expressão lógica básica, no caso do nosso App Inventor, é o bloco verdadeiro ou o bloco falso. Toda expressão lógica ela vai ter um valor, ou toda aquela expressão pode ser resumida com um valor verdadeiro ou falso. Tudo bem? E agora eu vou falar um pouquinho, antes de ver as comparações, vou falar um pouco dos blocos e ou. Tudo bem? O bloco e ele é um operador que recebe dois valores lógicos, né? Dois operandos que podem tanto ser bloquinho verdadeiro e falso quanto uma outra expressão, certo? Ou seja, um outro e com outros dois operandos dentro dele, vocês podem ir encaixando um no outro, tudo bem? Mas a gente não vai se complicar tanto assim, certo? E a gente tem, para entender o funcionamento do e, é o seguinte: o e só vai resultar num valor verdadeiro quando as duas expressões que estão encaixando nele são verdadeiras. Ou seja, se aqui vem não precisa ser necessariamente esse bloquinho de verdadeiro, mas se tiver uma expressão que o valor dela é verdadeiro, e aqui tiver outra expressão que o valor dela é verdadeiro, esse ezão aqui vai resultar num verdadeiro. Em todos os outros casos, vai dar falso. Verdadeiro e falso dá falso, falso e verdadeiro dá falso, falso e falso dá falso. Certo? Esse é o pensamento básico que a gente tem que ter em mente quando a gente for trabalhar com E. Agora o OU é um pouco diferente. O OU ele só vai dar falso quando ambas forem falsas, ambas as expressões forem falsas, certo? Então pensa, ou um ou o outro, tudo bem? Ou verdadeiro dá verdadeiro. Ou verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro, porque o verdadeiro está aqui. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro, tudo bem? E o único que não vai ter saída é o falso ou falso, certo? Então vale a pena frisar que só vai ser falsa quando os dois lados das expressões que estão encaixando nesse operador forem falsas, certo? Esse é o funcionamento do ou. Agora o não é o mais simples. No caso, um não falso, ele é verdadeiro. Ou seja, o não ele troca o valor de um operando só. Repetindo, não precisa ser necessariamente só esse bloquinho. Pode ser uma outra expressão inteira. Ele vai trocar o valor dela pelo contrário, certo? Então, se aqui eu estou encaixando uma expressão que tem um valor falso, isso tudo aqui vai ter valor de verdadeiro. E se aqui eu estou encaixando uma expressão que tem valor verdadeiro, com ou não, tudo isso vai ficar falso, certo? Ele nega. A gente diz que ele vai negar a expressão. Ele vai trocar o valor dela, certo? Agora, o mais simples de tudo vai ser o operador de igual e diferente, né? A gente vai ver se uma expressão tem um valor igual, né? Se é verdadeiro, verdadeiro, ou se o valor dela é diferente. Por exemplo, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, certo? E para os operadores lógicos é basicamente isso.
a gente vai usar bastante operadores lógicos nas condicionais, e é bom ter isso em mente, já certinho. Já para os blocos de operadores matemáticos, eu acho que é mais simples, porque eles são mais autoexplicativos, né? Quando a gente vê, tudo bem? Aqui a gente tem o operando básico, né? Que é o bloquinho de número, que a gente pode digitar um número que a gente quiser, certo? A gente pode alterar também, clicando aqui para alterar, tudo bem? E é o básico para cada operação que a gente for fazer, certo? Agora a gente tem aqui que o bloco comparativo, né? Que ele vai fazer as comparações pra gente e tem a setinha, então ele faz mais de uma operação. Se é igual, diferente, menor, menor ou igual, a gente pode escolher de acordo com o que a gente quer fazer, tudo bem? Agora os blocos de aritmética das continhas aqui, né? Os básicos são esses aqui, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Então, o bloco ele vai assumir o valor que você encaixar aqui da operação, né? No caso, a soma ele vai assumir o valor de 150. Se fosse a subtração, esse bloco todo encaixado aqui, ele assumiria o valor de 50, né? E como eu havia falado, os bloquinhos que tem essa engrenagemzinha, a gente pode alterar a estrutura dele, né? No caso, nesses aqui, a gente pode colocar um operando a mais. Por exemplo, a soma de 3 números. Multiplicação, ele faz a multiplicação dos números. Divisão, divisão. E a potenciação, que é o chapéuzinho aqui, né? Agora mais alguns blocos de operadores que eu acho interessante. Que no caso, não tão usual é o seno, né? As funções trigonométricas, na verdade. Porque esse bloco aqui, ele pode assumir várias funções trigonométricas diferentes. E ela vai fazer o seno do que você colocar aqui, tudo bem? Esse aqui é interessante porque ele vai gerar um número aleatório dos valores que você colocar aqui. No caso ele já vem, quando você puxa ele já vem com 1 e 100, só que você pode colocar qualquer valor, né? No caso eu posso botar 50, 50 e 100, o que vocês quiserem, pode colocar até outra conta aqui, por exemplo, pode encaixar e ter essa liberdade da programação por blocos que a gente tem, né? E ele vai gerar um valor aleatório entre esses dois valores que vocês encaixaram aí, tá? Esse bloco aqui, ele tem o mínimo e o máximo. É um operador que ele vai retornar o valor que vocês encaixarem aqui. Por exemplo, encaixou 100 e 1. Qual que é o máximo entre 100 e 1? É 100. Então esse bloco vai assumir o valor de 100. Mesmo para o mínimo, só que no caso é o valor mínimo que vocês encaixarem aqui. E tem aqui também essa engrenagem para vocês colocarem mais operandos, né? Se vocês quiserem. Esse bloco aqui é mais geral, que ele tem a raiz quadrada, o valor absoluto, troca de sinal, o log. E vocês podem usar, caso precisem, no seu aplicativo, fazer uma conta um pouco mais elaborada, né? Também vocês podem encaixar isso aqui. Por exemplo, um número aleatório entre 1 e a raiz quadrada de 100, por exemplo. Isso dá certo também. Não sei se seria uma boa ideia no caso. E esse bloco aqui, que é legal, que a gente pode saber a divisibilidade de um número, certo? Que é o módulo D. Ele, no caso, ele vai fazer a divisão inteira de dois números, né? E também ele tem outras funcionalidades aqui, que é o resto D e o coeficiente dos números que vocês colocarem aqui. Certo? No caso, os operadores matemáticos, eles têm outros ali na parte de matemática. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho que os mais úteis para a gente eu mencionei aqui. Tudo bem? Os operadores textuais, eles vão trabalhar com qualquer bloco que assuma um texto. Tudo bem? Pode ser uma combinação de blocos, pode ser uma propriedade de texto de um componente, como a gente viu em outras aulas, certo? E também pode ser esse bloquinho básico aqui, que é um texto que a gente pode escrever qualquer coisa dentro. No caso eu já fiz um ali, vou fazer outro aqui. Certo? E vou falar um pouco de alguns operadores
textuais. O juntar eu já usei em um exemplo passado, mas eu vou repetir aqui. Ele basicamente vai juntar qualquer texto que você grudar nele aqui, né, que você encaixar. E o bloco montado vai assumir o valor dos textos juntos. No caso, a gente pode até aumentar aqui e botar para ele receber outros, né, do que a gente quiser fazer. E não precisa necessariamente ser um bloquinho de texto assim, pode ser qualquer outra coisa, pode ser a combinação de outros blocos, certo? E agora esses outros dois que eu vou falar, eles não fazem tanto sentido caso a gente use um texto que a gente sabe, né? Por exemplo, um texto desse aqui que a gente digitou. Ele vai fazer mais sentido caso a gente use variáveis ou que a gente junte, por exemplo, algo que o usuário digitou e faça um bloco que a gente não sabe o que está escrito ali, só que a gente tem guardado, tudo bem? Ele é o comprimento, né? Que é o comprimento do texto que você colocar aqui, certo? Ele vai retornar o comprimento. E aqui ele vai retornar se o que está escrito ali é vazio ou não. Ou seja, se o comprimento é zero ou não. Se é um nada ou se tem alguma coisa escrita ali mesmo, certo? Agora, esse bloco de comparação aqui, eu acho que mais faz sentido é a igualdade. Ele tem outras funcionalidades, mas o que mais faz sentido é a igualdade. Ele vai comparar se um texto que está desse lado é igual ao que está do outro lado, certo? Se o que está escrito aqui é igual ao que está escrito aqui, tudo bem? Lembrar vocês que a parte de texto tem outros operadores, vocês podem dar uma olhada lá. Esses aqui são uns exemplos de uns que eu acho mais interessantes, certo? Esse aparar espaços, vamos dizer que você pegue alguma coisa que o usuário digitou e tem muito espaço assim antes e depois, certo? Vai ficar esquisito, tudo bem? Você pode usar esse aparar espaço para tirar isso. Caso ele vai fazer o que com esse texto aqui? Ele vai tirar esses espaços, tanto os iniciais quanto os finais. Vai deixar só o que está escrito, tudo bem? E é útil, dependendo do que você for fazer. Esse operador aqui, de maiúsculo, caso ele é maiúsculo e minúsculo, está no minúsculo, tem o maiúsculo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto e vai colocar tudo em maiúsculo, ou ele vai pegar o texto e colocar tudo em minúsculo. Tudo bem? Isso é interessante, caso você precise usar esse texto em um outro lugar que não aceite maiúsculo ou não aceite minúsculo, não sei, do jeito que vocês quiserem usar, certo? E um último operador que eu queria falar é esse contém, certo? No caso do contém, você vai encaixar um texto aqui e você vai encaixar outro aqui. Por exemplo, eu quero perguntar, ele vai testar se o que eu escrevi aqui nessa parte tá no texto, ou seja, aqui não tá, né? Porque App Inventor não tá pensando em códigos. Mas, por exemplo, que eu escreva when, aí sim, esse en tá pensando em códigos. Ele vai fazer esse teste pra gente. Tudo bem? Então, esses são os operadores que eu queria falar. Agora eu vou dar um exemplo para tentar mostrar para vocês como isso pode funcionar num aplicativo, certo? Um projeto que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer um exemplo para os operadores. Peço para vocês pararem o vídeo e montarem essa estrutura com os componentes dessa forma. Não precisa ser exatamente igual, mas que tenha pelo menos duas caixas de texto, 4 botões e outra caixa de texto. Porque aqui a gente vai ter o usuário vai entrar com um, entrar com outro, ficar em uma das operações e o resultado vai aparecer na caixa de texto aqui embaixo, certo? Se vocês quiserem fazer como eu fiz aqui, é só colocar o texto do botão como sinal da operação que você quer fazer e aumentar um pouco a fonte, certo? Vamos dar uma olhada agora na programação disso aqui. Vou montar com vocês agora no nosso exemplo só uma operação de soma, certo? Porque as outras vão ser bem análogas. Vai mudar o operador que a gente vai usar. E um textinho que a gente vai mudar, mas isso a gente faz para cada botão, tudo bem? Vocês vão ver. Vamos fazer o do botão da soma, certo? A gente quer que aconteça alguma coisa quando o botão for clicado. A gente pega o nosso botão de evento aqui e soma, certo? O que a gente quer que aconteça? Principalmente a gente quer que a caixa de texto mostre o resultado da nossa operação, certo? A gente vai ajustar o texto dela
para o resultado da nossa operação. Então a gente vai pegar aqui o nosso operador matemático de soma. Aqui nos outros botões vocês usam os operadores adequados, certo? Então vamos encaixar aqui a soma. O que a gente quer somar? A gente quer somar um número que o nosso usuário colocou na primeira caixa de texto operando lá em cima e na segunda. Então a gente vem na caixa de texto do primeiro operando, que no caso meu é essa aqui, certo? E a gente vai pegar um bloquinho de propriedade e vai encaixar aqui. Mas qual propriedade? O texto, né? Que vai estar o número que o nosso usuário quer fazer na nossa calculadora, né? E a gente vai fazer a mesma coisa para a segunda caixa de texto, lá de cima. Tudo bem? Texto. Além disso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer que a legenda mostre qual operação que a gente está fazendo, certo? Então, a legenda lá de baixo, a legenda do resultado, a gente vai ajustar o texto dela, tudo bem? Vamos montar agora com o nosso operador textual. Vou montar o que é para ela mostrar, certo? Antes de tudo, a gente vai botar aqui resultado de, certo? Vamos dar um espacinho. Agora a gente vai botar o resultado do quê? Desse mesmo carinha aqui, esse mesmo operando que a gente vai usar. Resultado de, aqui, volta ele para cá. A gente vai precisar de mais, pelo menos, duas, certo? Resultado de, que a gente está fazendo uma soma. Para ficar legal, a gente coloca isso aqui, ó. Dá um espacinho, põe um mais, dá outro espacinho. Resultado de, deve aparecer o número que o rapaz digitou, nosso usuário digitou. O mais e o segundo número. Qual é o segundo número? Esse aqui é o nosso segundo número. Então a gente vai grudar aqui e voltar com esse para cá. Tudo bem? E para fazer um capricho, né, algo não é urgente, a gente pode apagar essas caixas de texto assim que o usuário clicar no botão e suma o que ele digitou lá em cima, certo? Então a gente vai ajustar a caixa de texto que tem os operadores lá em cima, né? Que ele acabou de digitar, a caixa de texto do primeiro operador, a caixa de texto do segundo operador. A gente vai ajustar o texto dela para nada, como a gente já fez, né? Puxa um nada aqui, né? Texto vazio e coloca. No caso de vocês, quando forem fazer as outras operações, vocês mudam aqui, né? Colocam o menos, multiplicação, tudo bem? E a gente tem que fazer isso aqui por último, porque se a gente mudar o texto no começo, a gente vai perder ele para cá. Por exemplo, se tivesse assim, se a gente sumisse com o texto passaria a ser nada. Então, isso aqui seria nada mais nada, e aqui não ia dar certo. Tudo bem? Então tem que deixar nessa ordem mesmo. Ok? Vocês façam as outras operações e vamos emular para ver a nossa soma funcionando. Agora a gente vai ver funcionando. Primeiro a gente escreve aqui nessa caixa de cima o valor para soma, no caso que é o que eu fiz. Vou botar 50, quer dizer 100 e 50. Clicando no botão do mais, aparece ali, resultado de 100 mais 50, 150. Espero que vocês tenham entendido essa aula de operadores, eles são muito importantes para a gente trabalhar futuramente e poder fazer cada vez coisas melhores. É isso aí e vejo vocês na próxima aula.